Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da família unida, que é o Imparcialmente Santista. Eu quero agradecer muitos aí por mandar mensagens, por estarmos juntos. Independente do que aconteça, a gente é muito maior do que a fase do Santos. O torcedor é o mais bobão, ele é o mais apaixonado e ele é quem nunca vai abandonar esse time. Então, eu quero que vocês saibam que vocês podem confiar em mim porque vocês quiserem aqui. E que eu não vou parar de maneira alguma de produzir conteúdo, de trazer informações reais, sensatas, que a gente possa ter esse diálogo aí de torcedor, mas também com muita verdade. Provavelmente hoje aí o Santos vai anunciar o seu técnico, o Fernando Diniz, como a gente já havia previsto, né? Acabei não fazendo vídeo sobre isso porque o Santos soltou, né? Os setoristas soltaram no minuto que iniciou o jogo contra o Palmeiras, então aí fiquei sem aquele vídeo de o Santos anunciar Fernando Diniz. Mas antes de fazer um vídeo sobre o Fernando Diniz, exatamente, eu quero pontuar uma coisa, que é um time trazendo um técnico sem trazer um diretor de futebol. E a importância do diretor de futebol. O Sandro, se eu não me engano, me perguntou no último vídeo, Bel, fala mais sobre o que um diretor de futebol faz. E eu acho que porque o Santos está há tanto tempo sem um diretor firme, capacitado, que apareça, a gente se esquece um pouco da relevância e da importância dessa personagem, né? Desse personagem dentro do Santos. A gente viu uma entrevista coletiva do Marcelo Fernandes extremamente complicada ontem. Eu particularmente não gosto dessa entrevista. A gente vê o Marcelo Fernandes como um membro fixo dessa comissão técnica do Santos. Tem muita gente que discorda desse posicionamento, que é ter uma comissão fixa. A gente viu o Marcelo ontem dizendo, né, se vangloriando por ter um time que finalizou 22 vezes. Como eu bem pontuei ontem no vídeo, o Santos está em evolução, é nítido. O Santos com o Marcelo Fernandes apresenta um time que agride mais, que é mais ofensivo do que o Olan. Isso, sem sombra de dúvidas, a longo prazo a gente teria que avaliar. Porém, isso não quer dizer que o Marcelo pode dizer que ele pegou um time que tentava implementar, que um técnico tentava implementar a sua filosofia e um time que não chegava ao gol. Eu acho isso muito chato, independente que ele acha isso. Eu acho duas coisas. Uma, ele estava na comissão fixa também. Ele deve ser responsabilizado também por esse time que não finalizava. De fato, não finalizava. E outra, até pouquíssimo tempo atrás, ele dizia bem do Olan, falava coisas positivas do argentino, e agora ele parece que simplesmente distrata o trabalho do Ariel Olan. Eu não gostei do tom dele. Eu não gosto quando se fala que é um campeonato difícil, não é. Paulista não é um campeonato difícil, é um campeonato que a gente tá vendo os melhores times, apenas o São Paulo realmente fazendo uma campanha acima da média. É o regional mais difícil do país? Sim, é. Mas para um time que há 3 meses atrás disputou a final da Libertadores, a gente jamais poderia estar quase caindo num campeonato e chamando ele de difícil, né? A gente viu também uma entrevista coletiva do Felipe Jonathan falando que a cabeça é na Libertadores. Não é não, a cabeça é contra o São Bento. O nível do Santos hoje é se importar em um jogo contra o São Bento, o jogo dos desesperados. E não é culpa do futebol ontem contra o Palmeiras, porque foi sim uma boa partida. É culpa de todos os outros jogos que o Santos fez e realizou aí partidas ridículas. Continuando com isso, hoje o Santos pode aí trazer o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não vai comandar a equipe contra o São Bento. O Diário do Peixe acabou de postar que o Fernando Diniz ele chega, mas que o comando do final de semana é do Marcelo Fernandes, e eu acho isso completamente correto da parte do Santos, né? O Santos comete vários erros, mas eu acho que faz sentido, pelo menos não teria mundo onde o Fernando Diniz possa chegar e já simplesmente comandar um time na situação atual. Vocês me mandaram aí as perguntas sobre o que faz um diretor de futebol. Eu fui atrás aí do meu amigo Lucas Mussetti, ele me explicou muitas coisas. Simplesmente é o cara que decide as contratações, que vai atrás dos empresários, que faz o dia a dia dos atletas, que dá as entrevistas nos momentos bons e ruins. Ele é o cara que faz as renovações, ele é o cara que vai administrar as dívidas, ele é o cara que tentaria arranjar com o Bertolucci as questões do Caio Jorge e tentaria olhar para todos os contratos e ver que não dá para fazer isso com os outros atletas. É simplesmente o cara que arruma a casa. O diretor de futebol hoje
na visão esportiva, depois do presidente, deveria ser o mais relevante. Por isso que é tão agravante o Santos não ter um diretor executivo hoje. O último diretor executivo foi o Felipe Ximenes. Vocês lembram muito bem dele na mão do Marinho. Marinho basicamente comandava mais o time do que o Felipe Ximenes. Para vocês terem uma ideia, vamos falar mais sobre isso, porque eu acho extremamente relevante a gente falar sobre o diretor de futebol. Diferente dos outros clubes, no Santos, o diretor de futebol não tem todas as, como se diz, não tem carta branca para decidir o que acontece dentro do Santos. Tudo passa pelo CG. Tudo passa pelo CG dentro do Santos. O CG que é formado por 9 pessoas e precisa de uma maioria, então precisa que 5 aprovem para que qualquer grande decisão vá para frente. Isso dificulta muito o trabalho de um executivo de futebol, que é a mesma coisa de diretor de futebol, que é a mesma coisa do famoso homem forte no futebol. Hoje o Santos tem o Jorge Andrade, mas ele é como se fosse um gerente de futebol. O Santos precisa de alguém mais profissional e de alguém que atue mais nessa parte esportiva. O Santos, ele foi atrás do Diego Serri, que está indo para o Grêmio. O Santos quase encaminhou tudo com o Klaus, que era o antigo diretor do Grêmio, porém com incongruências, né, com discussões internas dentro do CG, isso não foi para frente. Porque no Santos, como eu disse, todas as grandes decisões devem passar pela maioria do CG. E como são 9 membros e a gente não teve uma maioria, a gente não tem aí o Klaus como um diretor executivo do Santos, que seria muito interessante. Então o Serri provavelmente vai ao Grêmio, o Klaus, por questões do CG, não chegou ao Santos, e a gente teve também o Zé Roberto, que não se animou muito com o projeto do Santos. Isso é muito relevante, a gente vê que é um cara que gosta do Santos, é um cara que realmente é um baita de um profissional e que não viu no Santos aí um projeto tão qualificado ou até mesmo ficou receoso, né? Porque realmente, se meter no Santos hoje é furada. A gente tá aqui porque a gente não tem escolha, porque a gente trabalha com o coração. Quem tem escolha profissional hoje não escolhe o Santos. Bom, o que mais aí que esse diretor ele vai fazer? Ele vai ao mercado, ele vai falar com o empresário, ele vai renovar, ele vai contratar, ele vai apresentar projeto, ele apresentaria a Vila Belmiro, ele também faria viagens com o elenco, ele seria o cara que falaria em coletiva que o Olan se demitiu, ele que falaria em coletiva que o time tá pagando salário, não tá pagando salário, que o time tá no mercado, que o time tá indo atrás de um técnico, não o Olan, desculpa, não o Rueda. Ele faz a parte muito mais, como eu posso dizer, televisiva, comunicativa, uma parte mais dos meios de comunicação, esse intermédio entre gestão e nós, esse caminho com a imprensa seria feito pelo diretor de futebol. O Santos não tem essa pessoa e acaba sendo o peso inteiro pro Rueda. Isso é um grande problema, né? A gente viu a coletiva, a conversa que o Rueda teve semana passada, né, no Meu Peixão, alegando aí que se precisar manter o Marcelo Fernandes, iria manter. Isso não é exatamente uma entrevista pro Rueda dar, e sim pra esse tal diretor de futebol que o Santos não tem. Outros nomes que o Mussetti postou hoje, o Mussetti, setorista da Gazeta, que foram oferecidos ou indicados ao Santos, foi o Roque Júnior, o Marcos Assunção e o Pedrinho, os 3 ex-jogadores, e também o Alexandre Matos. Sabemos muito bem quem é, né? Ex-Cruzeiro, principalmente ex-Palmeiras e ex-Atlético Mineiro. Eu não acho que um cara que passou pelas finanças de Palmeiras e Atlético Mineiro vai olhar o Santos aí como um bom projeto, mas o meu recado com esse vídeo é: o Santos, se hoje efetivamente trouxer Fernando Diniz sem um diretor executivo, é mais um descuido, é mais uma desorganização do time. Porque você precisa construir uma cronologia profissional. E isso que me amedronta muito no Santos. Eu não quero que a gente jogue simplesmente os processos dentro do Fernando Diniz e fala, se vira. Eu gostaria que o Fernando Diniz, vamos aceitar? Vamos. Como eu disse pra vocês, o Fernando Diniz precisa de reforços. E quem que vai ao mercado? O Rueda? Não. Quem vai ao mercado, quem vai fazer contratação, quem vai fazer negociação é o diretor de futebol, que o Santos não tem hoje. Lembrando que algo interessante do Fernando Diniz é que ele é o empresário dele, né? É o Bertolucci, que é o mesmo empresário, para vocês terem uma noção, de Caio Jorge, Sandri,
Alisson, Kaique e Pirani. O Santos estava com uma dívida enorme com ele, então mostra que pelo menos em questões administrativas o Santos caminha para arrumar a casa. Em questões esportivas ainda tropeça muito nos processos. Isso amedronta muito a torcida, mas eu acho que nesse momento a gente tem que ficar feliz que efetivamente está chegando um técnico. Eu vou dar o maior suporte a ele, mas eu quero também que o Santos dê suporte a ele, porque não dá simplesmente para trazer e para dizer, como o Marcelo disse, que o Holan era o responsável, que o Diniz era o responsável. Não, todos são responsáveis, desde o Rueda, passando pelo Quaresma, passando pelo Jorge Andrade, deveria passar pelo cara, né, pelo tal diretor de futebol, chegando também ao Marcelo Fernandes, porque se existe uma comissão de técnica fixa, ela tem aí seus benefícios, ela não é demitida, mas ela precisa também ter suas responsabilidades. Toda e qualquer gestão de comando técnico também deve passar por ela. E se não está passando, e se realmente foi um caso do Ariel que não deixava o Marcelo Fernandes falar, isso deve ser mudado. Até porque o Campeonato Paulista não era para ter jogado em nenhum jogo com o time C. Se joga com o time C, com o time classificado. Se joga com um time misto, com um time como o Santos, com as pretensões do Santos em 2021, sem passar desnecessariamente, porque pelo que o pobre do torcedor santista vai passar no domingo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Essa brusinha que eu comprei lá na Santos Store. Bonitinha, né? Eu paguei R$30, R$29 nela. Ela é muito pequena, ela é feminina e ela é P. Ela é realmente muito pequena. Eu tenho 1,56. E ela tá meio justinha em mim. Então, assim, ela é uma feminina, pra quem for lá depois, é muito pequena, mas é boa, né? Bonitinha, lá na Santos Store. Não é propaganda de nada, não ganho nada com isso, eu só tô falando da blusa mesmo, porque eu gostei dela. Porque é isso, né? O Santista, ele é o quê? Ele toma resultado, ele toma desgraça, o que ele faz? Vê uma promoção na Santos Store e gasta R$30.